Sandrão, são 9 horas e 29 minutos. Daqui a pouco a galera começa a expulsar a gente aqui, mas antes disso, Não, evidentemente, sim, vamos às notas. Vamos às notas, que a galera tá querendo saber das notas e eu também quero soltar a metralhadora nas notas aí, sinceramente. Vamos Começa lá. com você então, Sandro. Vamos de Léo Jardim no gol. Léo Jardim, pra mim, deixa eu lembrar dos gols aqui. Falhou em algum? Acho que não, né? Não. Não falhou em nenhum, não. Não falhou, então eu vou botar nota 4, já que ele não falhou. Não, porque pra mim não pode o goleiro tomar 4 gols, 3 gols no jogo. Pra mim não pode, então eu vou dar nota 4 pra ele. O meu time não pode perder 3-0 e olhar pro meu goleiro, pô, foi bem pra caramba, hein? Nota 8 pra você. Pô, Verdade. não perdemos de 3-0. Não, nota 4, meu irmão. Tinha que ter pego uma dessas. Tô contigo nessa. Também vou dar nota 4 pro Léo Jardim. Puma Rodrigues, cara, eu fiquei decepcionado. Eu não acho o Puma um jogador ruim. Acho que ele é fraco na marcação, mas ele é forte no apoio, chuta bem, é bom tecnicamente. Mas hoje ele conseguiu errar todos os cruzamentos, a não ser aquele que ele serviu ao overhead. Né, na bola na trave foi um cruzamento do Puma, mas ele errou muito, achei ele muito disperso, passivo também. Teve um lance que ele poderia ter cruzado, corta para canhota, bate no gol. Então, assim, tomando decisões erradas. Então, a minha nota pro Puma é 4. Eu vou contigo, nota 4. Eu acho o Puma fraco. Respeito ele como profissional. Como tem gente que me acha fraco também no microfone, eu vou achar ruim com o cara, pô, é direito do cara. Claro que não, é direito de cada um. Eu não gosto de ser lugar, mas achei ele uma porcaria no microfone. Eu vou falar o quê? É seu direito, pô. Eu acho o Puma fraco. Pro Vasco, olha só. O meu Vasco, eu tenho 53 anos, vou fazer 54. O meu Vasco, que eu acostumei, eu acho o Puma fraco. Nota 4. Não tô ouvindo mais o Joel, hein? Joel, me ouve? Tá me ouvindo? Agora tô. Ah, então deu um probleminha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Começa pelo João Vitor, que eu tenho muita coisa pra falar sobre ele e eu prefiro que você fale sobre ele. João Vitor? Eu começar com o João Vitor? Por favor. 0. Pra mim é 0. O primeiro gol, ele foi olhando. Você não marca a bola, meu irmão. Não se marca a bola. Se marca é o jogador. A bola, ele foi olhando, a bola passou por cima. Se eu não me engano, alguém deu de peito ou de cabeça. A bola, ele foi olhando de novo, falhou. Um gol ele fez contra. No outro ele falhou na marca. 0. Pra mim é 0. Eu acho que eu vou estar errando se eu der nota 1 ou 2 pra ele. Concordo contigo, Sandro. Não dá para um jogador que custou 6 milhões para o Vasco, mais 2 milhões de metas, caso o Vasco permaneça na Série A. O João Vitor custou 6 milhões, aí o Vasco permaneceu na Série A em 2024, o Vasco tem que pagar mais 1 milhão. E se permanecer, e vai permanecer esse ano, é mais 1 milhão. Então o João Vitor, no pacote, são 8 milhões de euros. Olha aqui. Eu vou dar uma opinião. Podem ficar aborrecidos comigo, tal. Rapaz, Felipe e Pedrinho são meus ídolos. Agora, eu não posso chegar para os meus filhos e falar, Davi, eu vou fazer uma comparação. Se eu estiver falando bobagem, pode falar o que vocês quiserem aí no chat. Meu filho, se vocês passarem de ano na escola, eu vou dar um videogame do melhor para vocês. Vou dar o cacete, vocês têm que passar de ano, porra. Vocês não fazem nada, vocês só estudam. Mas, Sandro... Vocês têm que passar de ano. Agora, porra, o Vasco, a camisa do... Cadê a camisa? A camisa do Vasco dá premiação pra não cair? Ah, não, peraí, então, cara. Sandro, mas só um detalhe. Tem que ser justo nessa história. Não foi a gestão, foi no caso, ainda era a gestão da 777 com o Alexandre Matos, que era o diretor de futebol. Não, então os culpados... Eu falei, eu adoro o Felipe Pedrinho, mas os culpados são aqueles que colocaram isso em questão no contrato. Pô, cara, é muita falta de respeito com a camisa do Vasco, com a torcida. Não, isso aí é absurdo. Você isso aí é absurdo. Meta pra não cair? Ah, peraí, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não, isso aí não existe. Pra mim foi a pior negociação da história. Não tô nem questionando valores. Questiono agora porque o João Vitor não consegue desabrochar, mas, porra, eu vou pagar 6 milhões por você, amigão, e se a gente ganhar um título, aí eu pago mais 1.
Então Se a gente for eu tenho certeza que o Pedrinho Felipe, o Pedrinho principal, deve estar puto da vida com isso. Não, ele já falou, ele já deu entrevista sobre isso. Isso aí. Não, anteriormente ele explicou, tem jogador que chega nesses moldes e isso não existe, né? Pô, então só pra... Oi, pode falar. Ele, Pedrinho vestir a camisa do Vasco. Você é louco, o cara não vai nem aceitar, mano. Pô, ele foi criado no Vasco, ele sabe disso. Não, mas vamos isso lá, aí, isso aí é motivo de, já foi motivo de problema e problema sério, inclusive. Mas deixa eu só falar sobre o João Vitor, cara. É um jogador, como eu disse, que custou 6 milhões de euros, vai chegar a 8 milhões de euros. No ano passado conviveu com inúmeras expulsões. Esse ano volta, né? Aí tem um jogo, se eu não me engano, contra o Sampaio Correia, lá em Saquarema, que ele discute com o torcedor. E agora tem uma atuação pavorosa, vexatória. E assim, é um jogador jovem, eu acho que ele tem boas valências, ele tem muita velocidade, por exemplo, é um zagueiro que tem uma boa velocidade, já jogou inclusive de lateral com o próprio Ramon Dias, quando o Ramon Dias aqui era o técnico. Então assim, ele tem características interessantes, mas para zagueiro, para zagueirar, ele tem ido muito mal. É erro de posicionamento, é erro de cobertura, é erro de marcação, sabe? Então, assim, eu particularmente já começo a imaginar e pensar que o Vasco sim precisa de um reforço para a zaga e quem sabe até dar uma oportunidade para Maurício Lemos e Lucas Freitas. A gente vai dar a nota do Lucas Freitas daqui a pouco. É que os dois formaram a dupla no Carioca também e a gente via que o Lucas Freitas e o João Vitor fez uma dupla ok. Mas o Maurício Lemos eu vejo mais qualidade. Então, eu já, sinceramente, eu também dou nota 0 para o João Vitor e destaco o momento muito ruim dele, cara. É muito cartão amarelo. Ano passado, muitas expulsões. Esse ano, tomou um cartão amarelo hoje porque ele não acompanhou a jogada e na velocidade. Ele já teve que empurrar o jogador do Corinthians, sabe? Porque não teve a leitura do jogo. Então, eu dou 0. E, cara, já passou da hora do João Vitor se firmar com essa camisa. Sim. Ele foi contratado para isso, né? Então, fica aí a minha crítica, a minha nota. E às vezes, pô, sei lá, cara, falta alguma coisa. Não dá pra ser do jeito que foi hoje, não. Hoje foi uma atuação pra esquecer. O carrinho que ele dá na jogada do segundo gol do Corinthians é uma sacanagem, cara. É um erro de tempo de bola absurdo. E ele sabe que ali era o último homem. Se ele deu o carrinho, ele erra, é gol, cara. Custava ficar na frente do Memphis, aí o Memphis dribla ele, é mérito, pô. O Memphis joga pra cacete. Porra, mas você facilitar do jeito que facilitou, ali não dá, cara, sinceramente. Vamos seguir agora pro Lucas Freitas. Eu vou começar dando a nota pro Lucas Freitas. Eu não achei que ele não errou em lance capital, mas é claro, como um todo, ele jogou mal. Jogou mal, não tem como o time tomar 3 gols e mais 2 que foram anulados, o cara receber mais do que, sei lá. Eu vou dar uma nota 3 para o Lucas Freitas. Eu também dou 3. Soltei quase junto com você aqui a voz. 3 eu dou. Para mim, não merece mais do que isso. Lucas Piton é um cara que também hoje errou muito cruzamento, tinha campo para jogar, o Mateuzinho não estava dando tanto trabalho assim para ele, mas na marcação, como um todo, ele, sabe, ele não marca bem, e no ataque também, quando ele não consegue jogar, ele praticamente fica numa posição nula também. Eu vou dar uma nota 3 pro Lucas Piton, porque eu achei também que ele se escondeu. Vamos fazer aqui uma meia-culpa. Talvez seja isso. Senti ele um pouco mais preso, um pouco apagadão, mais do que o normal na marcação, mas vale lembrar que ele está numa batida forte. Jogou contra o Santos e contra o Melgar na altitude os 90 minutos. Mas pode ser um aspecto físico? Não, mas eu só estou fazendo, assim, estou dando nota 3 pelo jogo de hoje, mas poderia ter sido até 2. Mas eu vou dar uma nota 3 ponderando isso, apenas isso. Mas é uma nota justa. Você falou junto comigo 3. Ah, não. Você falou do Lucas Freitas ou o Piton também? Lucas Freitas. O Piton eu dou 2. 2, perfeito. Perfeito. Você sabe por que eu dou 2? Porque o Piton, pode falar. Ele não jogou mal só esse jogo. O Piton vem jogando mal. O Piton vem jogando mal. E da maneira que ele vem jogando mal, com todo respeito ao profissional, não serve para o Vasco. Vasco é outra história. Da maneira que ele vem jogando ultimamente, ele não serve para o Vasco. Então, hoje eu dou 2 para ele. Perfeito, estaria a média, portanto, 2,5. O próximo é o Jair. O Jair, no início do jogo, estava sofrendo faltas. Eu acho que é um jogador que pelo menos tentou jogar, aparecer para o jogo, mas na marcação deixou muito a desejar, principalmente no segundo gol, que ele fica pedindo toque de mão em vez de marcar, em vez de fazer uma falta para parar a jogada.
Com a bola, eu não achei que ele foi tão ruim. Ele até conseguiu ali, minimamente, ter algum tipo de tranquilidade para sair jogando. Mas um jogador que tem 30 anos, experiente, rodado, ficar reclamando de toque de mão, e aí quando sai o gol, ele é o primeiro a ir lá cobrar o Daronco. Porra, meu amigo, faz a falta, combate. Claro. E ele Mata errou o ali passe. primeiro. Mata primeiro, briga depois. Por conta disso, eu acho que ele estava diretamente ligado no segundo gol do Corinthians. Nota 3 pro Jair. Eu tô com você, nota 3 pro Jair. Mesma coisa. O próximo ali, Matheus Carvalho. Dê sua nota, Sandro. Eu dou 3 também pra ele. E olhe lá. Não, eu dou 2. Sabe por quê? Porque ele teve oportunidade, algumas oportunidades, quando ele dominava assim, aí ele dá ele domina, pisa na bola todas as vezes, vira o rosto, pisa de novo, vira o rosto, pode ter 2 na frente, ele toca pra trás. Então vai tocar pra trás aí, pô. Tá de brincadeira. Toda hora tocar pra trás. Pegue todas as bolas que ele recebeu, o cocão, tá? E aí você fala, cadê o passe que ele deu em profundidade? Cadê ele chamando o ataque? Se de 10 bolas que ele recebeu, ele não tocou 7 para trás ou 6 para trás, você pode dar 10 para ele. Mas eu vou dar 2 para ele, pro Cocão. Matheus Cocão, 2. Eu também vou dar 2 pro Cocão. E tem um detalhe também. O Matheus Carvalho, no ano passado, foi importante em muitos jogos, sendo titular, conseguindo jogar de uma forma competitiva. Ele é novo, cara. Tem pulmão para correr, para brigar, e eu senti ele hoje um jogador que precisa lutar por espaço, porque quando chega Tietê, o Paulinho volta de lesão, o próprio Jair, Hugo Moura, ele hoje é o 5º da fila, cara. Aí ele recebe a oportunidade de ser titular e joga do jeito que jogou, numa displicência, o que você falou, toda hora pisa na bola, olha pro lado. Às vezes tem campo, cara, para correr, às vezes tem campo para ele lançar uma bola. Ele já mostrou isso em outras ocasiões. Um passe vertical, e eu senti ele, sabe, muito mal hoje. Então, abaixo do Jair, portanto, então nota 2 para o Matheus Carvalho. O próximo ali é o Tietê, ou não? Não, o que tá aparecendo ali é o Payet, não é isso? Que aqui no celular tá pequenininho, é o Payet. Nota para o Payet, Sandro Gama. Cara, assim, eu fico com muito medo de desrespeitar o profissional. Não para eu, tô falando de todos eles, né? Porque assim, a gente sabe como é a estrada dura de um jogador de futebol. Mas, o dia que eu falar bobagem aqui, vocês podem cair de pau também, falar, o Sandro é fraco, o Sandro não sabe falar. Tudo bem, eu vou aceitar. Agora, o que não dá para engolir é um cara igual o Payet, né? Dominar todas as bolas que ele dominar, ele não partir pra cima, mas ele não tem idade. Pô, então vai jogar no Master, pô. Entendeu? Ele é o ex-jogador antigo. Eu não quero saber. Tu tá com a camisa 10 do Vasco, cara. Tô com a camisa. É a 10? Ele é a 10, deixa eu ver aqui. É o 10. Ele tá com a camisa, foi do Roberto, pô. Ele tá brincando. Ele tá com a camisa, foi do Edmundo, cara. No Vasco. Então, peraí, cara. Eu não posso dar mais de 2 pro Payet se ele não produziu nada. Se esperava demais dele. Se esperava muito. E não venha me dizer, porque o Coutinho entrou no último jogo e produziu muito, cara. Então o Payet não merece uma nota alta. Ele tem que ficar reprovado nesse jogo de hoje. Para mim, fraco no jogo de hoje. Vem sendo fraco do jeito que tá. Não merece ter contrato. Eu não renovaria com o Payet, né? Mas eu não quero saber quanto o cara ganha. Eu quero que você ganhe muito dinheiro, Joel. Entendeu? Eu não quero saber do teu salário. Mas assim, o jogador de futebol, a gente fala do salário, por quê? Porque o futebol mexe com paixão, é um emprego diferente, é um trabalho diferente. Aí o cara fala assim, pô, eu não sei quanto o Payet ganha, mas o Payet ganha 1 milhão. Porra, cara, com 1 milhão você bota 3 jogadores bons pra cacete, pô. Ou 2 jogadores ganhando meio milhão cada um por mês, entendeu? Que podem te ajudar a resolver um problemão, pô. Agora, o que o Payet vem produzindo, e é inevitável você fazer uma comparação de salário quando você tem outros jogadores que podem render mais, o que o Payet vem produzindo é prejuízo pro Vasco, pô. Nota 2 para ele. Concordo com você, Sandro. Eu vou dar nota 3 e vou explicar. Para mim, o primeiro tempo dele foi nulo, 2. No segundo tempo, ele deu uma melhoradinha. Eu achei que ele pelo menos correu mais, tentou mais. Por conta disso, aí eu aumento a nota dele para 3, que é uma nota, se tratando de Payet, baixíssima.
Eu concordo com você em gênero, número e grau. Ele é o camisa 10 do Vasco, ele tem qualidade técnica, mas virou um jogador que só aparece na bola parada. Bola parada dele é boa, no escanteio, sempre com perigo. Agora, jogando, não chuta no gol, não achou um passe, uma achada. Parece que ele tá meio que de saco cheio também. É a oportunidade da vida dele, no sentido da vida não, mas até porque ele tá com a vida ganha. Sim. Mas a oportunidade dele, ele chegou no último mês de contrato com o Vasco. Daqui a um mês, cravado, dia 5 de maio, acaba o contrato do Payet. Meu amigo, não dá. Com essa bola não dá. Ô, Joel. Ele recebe um salário para decidir. Ele é o camisa 10 porque ele tem qualidade para isso, mas essa qualidade não tem que ser só pelo que ele fez, é pelo que ele faz. E hoje o que ele faz, ele produz muito pouco. Então, por conta disso, nota 3. Pode falar, Sandro. Só para complementar, o Lino Furtado está participando, botou assim: o Payet é banco pro Nenê fácil. Eu questiono isso com meus dois filhos, o Davi e o Bernardo, até hoje. Por que tiraram o Nenê e trouxeram o Payet? Porque o Nenê é muito melhor do que ele. O Nenê é muito mais produtivo do que o Payet. Muito mais. Pô, cara, eu tô falando sem medo de errar. O Nenê é muito mais jogador do que o Payet. O Nenê é muito mais produtivo. Se tivesse no Vasco, desde o ano passado, teria sido muito melhor pro Vasco do que o Payet. Pô, se você pegar... brincadeira. A gente faz um comparativo aqui. Quando o Nenê vem pro Vasco em 2015, ele tinha 35 para 36 anos. O Payet chega aqui no Vasco com 36 anos. E realmente, o que o Nenê jogou com 35, 36 no Vasco, o Payet não jogou mesmo, não. Isso aí é verdade, tem que ser dita. E é um cara muito, muito mais participativo também, né? Nesse ponto, o que o Nenê joga hoje, ele joga mais do que o Payet, pô. Não, é mais participativo pelo Juventude, deve ter com certeza mais gols. Eu não sei se ele tá machucado, eu não acompanhei no jogo da estreia do Brasileirão se o Nenê jogou, confesso que eu não sei. Mas é uma discussão interessante. Eu não critico quem pensa assim, não, sinceramente. E a gente tá falando de um jogador que tem 42, tá? O Nenê já tem 42 ou 43, o imortal. Dois e os cambal, dois em todo lugar. Mas, exatamente. Com essa bolinha que o Payet tá jogando, com todo respeito ao Payet, repito, respeito todos os profissionais. Mas a gente tá aqui, não, é o jogo, analisar o jogo, faz parte do jogo, isso. né? Eu recebi um convite para participar do canal, então se eu for errado aqui, os caras tiram do meu salário, meu filho. Que isso, não acontece isso não. Aproveitando, estamos aí no meio das notas, eu sei que o Vasco infelizmente perdeu, a galera tá pé da vida, mas eu já aproveito para pedir, deixa o like, compartilha essa live, se inscreva no canal Colina em Foco. A gente tentou fazer o melhor trabalho possível, torcemos pro Vasco, mas infelizmente a gente não tá em campo, né, Sandrão? Então a gente agradece aí a rapaziada que tá aqui e aproveitando mais uma vez, pedindo like, compartilhando essa live, se inscrevendo no canal Colina em Foco. Esse QR Code que tá ali do lado do Sandro Gama é o QR Code do Live Pix. Você nos ajuda. Eu tô aqui na Neoquímica Arena, rapaz. Saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo para cobrir em loco. Então eu peço para vocês, se possível, dar aquela moral. Se não puder, não tem problema, mas doe qualquer valor que tá dentro do seu orçamento, tá dentro do seu bolso, tá tranquilo. For de coração também, deixa o like. Tá tudo certo. Quem puder ajudar, eu peço também encarecidamente. Apontando o celular, escaneando esse QR Code ou no link que tá fixado no chat pelo perfil do Colina em Foco. Então eu peço para você, rapaziada, nos dê essa moral, até porque aqui tem transporte, alimentação, né? Então tem todo esse custo, então isso aí ajuda a fazer do canal Colina em Foco o melhor canal que fala de Vasco. Valeu, rapaziada. Vamos seguindo aí, Tietê. Cara, Tietê pra mim foi no nível do Matheus Carvalho. Eu acho até que ele, por ter qualidade e experiência, parece que ele sentiu o jogo, tava numa preguiça danada, sabe, não conseguiu jogar. Outro também não deu um passe pra frente, cara. Tudo passe pro lado. Muito burocrático. Muito burocrático. No primeiro tempo teve uma bola que ele pega no círculo central e em vez de ele correr, acionar o Lloyd na ponta, alguma coisa, não, ele toca pra trás. Com 38 do primeiro tempo já tava 2-0 o Corinthians. Aí eu falei, porra, nota 2 pro Tietê. E você, Sandro? 2 também, e tô dando muito, eu acho. Então já é a nota do Tietê 2. Vamos agora para Lloyd Augusto. Cara, vou falar um negócio para você. O Lloyd Augusto ele apanhou da bola em vários momentos. Mas uma coisa que não dá para dizer é que ele não tenta. Teve 2 lances que ele tentou driblar, teve uma arrancada que ele deu, que ele esbarrou na defesa.
Ele é um jogador que pelo menos pede a bola. Não tem qualidade, mas tem uma entrega. Pelo menos ele apresentou algum tipo de entrega nesse jogo. Por conta disso, nota 5. Você, Sandro? Não, eu concordo com você. Ele tem entrega, mas ele é ruim. Não, ele é fraco. Tecnicamente ele não é bom. Ele tenta. Mas pelo menos ele tenta. Ele busca alguma coisa. Não sei se eu vou falar uma bobagem aqui. Ele é o Riascos piorado. Eu já falei isso. Eu já escrevi. Ele é o Riascos 2.0. Que tem aquela coisa, a mística em cima dele ser engraçado, não sufoque o artista, que ele fez aquela live, ele quis vir pro Vasco pra caramba, assim como o Riasco, né? Isso aí. É aquela coisa, ele tem... Mas ele que tem com a bola no pé ele é muito pior do que o Riascos. Ele tem um carisma. Não, é por isso, é o Riasco 2.0, mas não quer dizer que o 2.0 seja melhor que o 1.0, não. Ah, sim. Eu concordo, eu acho também que o Riasco é melhor do que ele, infelizmente. Nem sempre vai acertar, né? O Vasco acertou pra mim no Nuno e tem se mostrado que errou no Lloyd. Paciência. Nota 5. Qual é a sua, Sandro? Não, eu vou dar 3. O Lino falou Perfeito. Ele falou que ele é o Ribamar sem direção e sem ar. Eu vou dar um desconto. Eu acho que são posições diferentes, né? O Ribamar é centroavante, perdia gol pra burro. O Lloyd não consegue nem chutar no gol. Ele é ponta, né? Mas assim, eu entendo. É no nível do Ribamar, do nível do Riasco um pouco abaixo. Não, ele é abaixo do Riasco. É abaixo do Riasco. Mas é no nível do Ribamar. Vai fazer raiva. O Riasco nos clássicos, ele não, representava. Representava. O Vasco é campeão carioca em 2016 e o Riasco sendo importante, sendo decisivo. O Eclerivaldo tá falando aqui, o Eclerivaldo Freitas, que o Riasco não perdeu pro Flamengo. Não perdeu. Não, e metia gol todo jogo. Metia lá a dancinha, cobrinha no chão lá. Mas é verdade, o Lloyd pelo carisma, pelo jeitão, ele lembra o Riasco pelo jeitão. Mas na bola não, concordo com você. E o Riasco também não é isso tudo não. Só pra deixar claro. Tô dizendo que o Riasco é bom não, é ótimo não, mas é o Riasco 2.0, mas com muito menos técnica e só com carisma, né? Apenas isso. Mas que raiva que eu tô desse time hoje, desses caras, bicho. Hoje não foi legal. Vamos agora pro Ryan. Cara, então, diferente do Lloyd, que eu dei nota 5, aí o Ryan já vou dar nota 3, porque ele é um jogador que sente muito o jogo, cara. No sentido de que, porra, eu não vou correr, eu não vou lutar, eu não vou brigar. É isso que a torcida cobra dele, cara. Ele pode ter jogado mal e jogou mal mais uma vez. Contra o Melgar ele já foi mal também. Mas ele deveria tentar mais, aparecer mais, sabe? E isso me incomoda. Ele tem que, sabe, transpiração. Não precisa nem de ser tão inspirado, não. Mas tem que estar transpirando, sabe? E isso falta o Ryan, cara. Então eu vou dar... Nota 3 não, acho que eu vou dar nota 2. Nota 2 pro Ryan. E você, Sandro? Ô Joel, eu vou te falar uma coisa. E para os nossos amigos que estão aqui, né? Nesse pós-jogo, eu tenho um filho adolescente, cara. O Ryan é um adolescente. 18, né? Fez um 18 jovem. anos agora. Fez 18 anos sim, agora. Sim. Aí às vezes eu vejo eu falo assim, Jana, tem que comprar remédio de verme pra esse menino. Ele só quer dormir. Porra, o que tá acontecendo? Você não vai pro futebol, não, Davi? Davi, você não vai na natação? Davi, você não vai na academia, cara? Tá com verme, pô. Ou então eu falo assim, abre a porta do banheiro, pô. Davi tem 3 horas no banheiro, Davi. Pô, meu irmão, tu acha que eu sou otário? Ô, Davi, pô. Não, pai, tô aqui tomando banho. É o Ryan. Porra, cara. Tenha calma, o mundo não vai acabar hoje, Ryan. Pô. Isso desgasta a gente que vai fazer exercício. Eu tenho filho adolescente, cara. Eu sei o que ele faz. Ou então é verme. Pô. Então é verme, é bom. Não sei, cara. Eu não sei mais o que. E eu sou um defensor do Ryan, pô. Eu também sou. Eu também sou. Aqui, Valquimar, não fica com raiva de mim, cara. Eu te adoro. Eu gosto muito do pai dele, do Valquimar. Tem uma relação maravilhosa com o Valquimar. Grande Valquimar. E quando o Ryan faz gol, eu falo, moleque fez gol. Pô, tá aqui. Eu mando pra ele.
Mas quando ele joga mal, eu não mando nada, porque eu sei que machuca o pai isso aí. Claro, ele também não deve ter concordado. Ele não é porque ele é pai e jogou no Vasco, foi campeão no Vasco, que ele vai tapar o sol com a peneira, claro que não. Mas eu nunca vou falar pra você que o Rayan não joga nada, porque ele jogava na base, pô. Mas eu vi escrito ali, pô, mas a base é uma coisa, ó, pra homens, não, cara, o cara ele vai jogar. Mas eu tive detalhe, Sandro, olha só um detalhe interessante, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Rayan completou 50 jogos pelo profissional com 18 anos. 50 jogos com 18? Olha só, cara. Se eu não me engano, ele completou positivamente. Ele completou 50 jogos, cara. Ou ele não, claro, não são 50 jogos como titular e tal, mas são 50 participações em jogos do Vasco, se eu não me engano. Cara, é muito jogo para um garoto só de 18 anos, que precisa desabrochar. Mas eu acho que isso passa muito, sei lá, cara, por uma questão anímica. Eu acho que é de bora, cara, vibra, vambora. Sabe, eu acho que ele é muito tímido dentro de campo, e hoje ele jogou na posição dele, cara. Falta o Félix vibração, garra, falta vontade, entendeu? O Félix Torres estava doidinho para entregar, inclusive o Félix Torres foi o melhor jogador do Vasco. O zagueiro do Corinthians deu 2 escanteios, deu uma pataquada e outra, sabe? Ele tava querendo ajudar o Vasco. E o Rayan não aproveitou. Então, por isso que eu dou nota 2. Dou nota 2 pro Rayan. Eu dou nota 2 também pro Rayan, porque eu sou um defensor do Rayan. E acho que ele ainda vai fazer muito gol onde ele estiver. Mesmo que não seja no Vasco. Vocês vão ouvir dizer isso. Ele vai fazer, e vocês vão ver. Só que o Rayan, hoje ele estava jogando na posição dele, onde eu queria ver o Rayan jogando. Isso aí. Eu tinha que colocar ele. Aí meus filhos vêm me sacanear. Por quê? Você não falava que o Rayan tinha que jogar na posição dele? Você entende? Pô, eu vou falar o quê? Então, pra mim, é nota 2. Vamos seguindo aqui com Hugo Moura. Com você, Sandro. Hugo Moura. Hugo Moura, ele entrou, eu acho que ele entrou, da maneira que ele entrou, ele já foi melhor do que a turma de meio campo, porque ele jogou, também acho. Tentou ir pra cima, não sei se você concorda, né? Concordo. Então vou dar nota 5, porque pelo tempo que ele jogou, pelo tempo que ele entrou, né, Hugo Moura, nota 5. Concordo, eu também dou nota 5 pro Hugo Moura. Pelo menos mostrou mais disposição, né? E não teve tanto medo de jogar. Teve uma bola, inclusive, que ele acha o Puma do lado direito, dá uma fatiada, conseguiu dar alguns passos para frente, né? E mostrou um pouco mais talvez de calma. Não sei se a palavra é essa, mas eu também concordo com você. O próximo é o Verratti. Cara, o Verratti é o... Eu dou nota... O cara jogou pouco tempo, tava já 2 ou 3-0 pro Corinthians, eu não lembro agora, e num lance que... Num cruzamento que tava na linha da área, na intermediária o cruzamento, ele consegue se virar e jogar uma bola na trave. Ele quase faz um gol ainda. A jogada 7. Mais... eu vou dar nota 6, porque passa de ano. É isso aí. Você sabe por que eu dou 7? Porque, assim, me chamou muita atenção o Vasco tomando de 3-0, o Verratti correndo igual um desesperado. Sim, verdade. 2 vezes recuado pro goleiro, e depois o goleiro dá o tapa na frente, ele vai atrás do lateral, e daqui a pouco ele vai discutir, dá um bico na bola e puto da vida ele fica, quando os caras dão mole lá atrás, e aquela cabeçada dele. Então, assim, eu dou 7 por conta da... Ele não é craque o Verratti, mas é um jogador hoje fundamental para o Vasco. Só que a bola, se ela bater na cabeça dele, ele é craque. De cabeça ele é craque. Ele estava ali atordoado, com gente na marcação, ele tirou um coelho da cartola, meteu aquela cabeçada, o Matheus bateu com os dedos nela e ela explodiu na trave. Senão seria gol do Verratti. Então eu dou 7 pro Verratti, que é um exemplo para essa molecada dentro de campo. Você está coberto de razão, cara. Ele tem que, no mínimo, o que o Rayan tem de velocidade, de técnica, de força, mas não tem na questão anímica, o Verratti sobra na questão anímica. É um cara que sente o jogo, sente as porradas. Tá aqui falando aqui, meu amigo. Adílio, aparece aqui, Adílio. Dá uma moral aqui, ó. Saiu bolado, chateado. Primeiro, boa noite a todo mundo do canal. Divulga teu canal aí, rapaziada. Aqui se fala de Vasco, tamo junto. Família. A gente... Parceiro, Sandro, isso aqui é parceiro também. A gente maravilha, vamos divulgar. Saiu o Verratti chateado. Ó, tá aqui, ó. Relato. O que você acompanhou ali a saída do time? Fala pra mim. Verratti chateado demais, como sempre. Verratti é o cara que mais sente desse time, não tem jeito.
ficou no banco de reserva, depois volta, não entendi um pouco a cabeça do Carille em relação a isso, ele não respondeu ninguém, né, aqui, e também o presidente Pedrinho, saiu muito cabisbaixo, chateado, e as imagens tá aqui, eu vou te enviar pra você, depois botar no seu vídeo aí, tá bom? Pô, valeu, cara, obrigado. Valeu, Adílio, tamo junto. Esse É cara isso aqui aí. é fera. Isso é Aí, parceria. não. Aqui, só pra tirar uma dúvida aqui, Sandro, que eu tava sobre a questão do... Como é que é o nome dele? Adílio Avelar. Adílio. Isso. Ah, o seu pai queria que você fosse outro time e você virou Vasco. Ele acabou de falar aqui. Ele eu acabou sei de falar disso. isso. Ele falou? Aí, ó. Falou. Tô falando. Parabéns, Adílio. Você é feliz, Ó, rapaz. Tô certo, tá, Sandro? O Ryan completou 50 jogos. 50 jogos. 50 jogos. Aqui, Ô, Adílio. Joel, Obrigado, Joel, hein? É um número expressivo, Joel. Muito 18 expressivo. anos? Pô, Muito. Mas ao mesmo tempo que eu tô falando, ele já passou por situações, tem 50 jogos, era pra ter uma postura diferente, cara. A gente não tem como. Assim, é claro, eu não tô falando aqui que eu tô soltando a mão do Ryan, não é isso, mas a cobrança tem que ser um pouco mais pesada, infelizmente. Eu acredito, acho que ele vai ter um sucesso na carreira. Acho que ele vai dar muito dinheiro pro Vasco, porque ele vai renovar o contrato e o Vasco vai vender ele. Mas ele precisa mostrar aqui, senão vai ser em outro lugar. É Mas eu verdade. fico triste, porque eu queria que ele mostrasse. Tem 50 jogos com a camisa do Vasco já, cara. Mas vamos lá, vamos seguir. Verrete aí, nota 6,5. Quem é o do lado ali? O Adson. Vamos de... É Adson ali, rapaz? É, Adson. Cara, o Adson entrou e tentou. Mas mas não fez nada, né? Assim, nota... mas Não tentou. mudou nada, não mudou muita coisa, mas também não acho que passa de ano, não. Eu vou dar uma nota... Vou dar uma nota 3. 5 pra ele. Eu vou de 5. Cinco. Pronto, com a média fica 4. Perfeito. 5 com 3 fica 4. Isso. Agora aí. o Nuno também que entrou junto com ele ali, eu acredito que ele até buscou algum passe ou outro, ele deu arrancada, ele tem mais qualidade que o Lloyd, mas a vaca já tinha deitado, né, Wilson? Mas não deu tempo, né? Aí faltando 20 minutos eles entraram, a gente até falou, pô, jogar a responsabilidade em cima dos caras para serem salvadores da pátria também é complicado, cara. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu jamais vou dar a nota feia. Pro Nuno, eu não vou dar mais do que 4, eu vou dar nota 4. Eu vou te explicar por quê. Não que ele tenha ficado reprovado. Pelo pouco tempo que ele entrou, o negócio já tinha ido pro beleléu, pro brejo, entendeu? E o pouco tempo fez com que ele tirasse 4, no meu modo de entender. Se você for olhar 4, ele foi melhor do que a maioria do time. Com certeza. Não, concordo com você. Mas eu vou dar nota 5 porque o Lloyd ele tá com a média 4 e eu achei que ele foi melhor do que o Lloyd. Então vou dar nota 5, mas vai ficar 4,5. Na média vai ficar 4,5 e tá tudo certo. Você foi inteligente, isso aí. Alex Teixeira, pelo menos chutou uma bola em gol. Fez mais do que o Ryan e do que o Lloyd. Por isso vou dar... Vou dar nota 5. Vou dar nota 5 pro Alex também. Então vou dar 3, porque pra mim ele chutou e perdeu. O jogador não pode perder aquele gol. E outra, eu joguei pelada, né? E ainda jogo. Eu sou brucutu. O cara vinha aqui, ó, na frente, eu aqui, ó, tomando porrada e dando aqui do lado. Se ele protege ali, meu irmão, ele chega ali, ele vai mais um pouquinho, ele fuzila o goleiro. Pra mim, jogador bateu de canhota, tem né? que chutar. Bateu fraco, nas mãos do fraco. Gol. Tinha que fuzilar, tinha que fazer o gol. Então, 5 você, eu com 3, 4 a média. Dou 3. É isso, então. E agora vamos pra ele. Fábio Carille. Com você, Sandro. Pra mim? Sim. Pra mim eu dou 0. Com todo respeito, profissional ao Carille, eu daria pra ele nota 2. Depois da coletiva que ele deu ali, pra mim a coletiva fez parte do jogo. Você sabe por quê? Porque quando ele diz, aqui, eu sou do antigo, eu anoto, no caderno aqui ainda, né? Quando ele diz que não preciso de reforços, questionado pela excelente pergunta do rapaz, e ele não respondeu a segunda pergunta do garoto, e a escalação, pela excelente pergunta que você fez da escalação, a decisão final é minha. Se a decisão final é sua, você tomou 5 gols do jogo e foi humilhado, porque se o Corinthians precisasse meteria 6, perdeu 3-0, você que está chegando agora, 2 gols anulados, mas entraram como queriam na zaga do Vasco. Então, pra mim, 0 pro Carille. Respeito como profissional. Mas no jogo de hoje e na coletiva, 0 pro Carille. Ele não sabe o tamanho do Vasco. Eu concordo com você, Sandro. Eu acho também que eu fico com a nota 0. Eu daria nota, igualzinho você, nota 1, mas ele só criticou o mental da equipe e a questão tática. Eu vou bater nessa tecla. E a questão tática. Um você, time que... Joel, me perdoa. Porra. Você acompanha o Vasco dia a dia, todos os dias. Eu
acreditaria nisso que ele falou se você falasse também. Com todo sinceridade, Sandro, o problema lá é só a questão mental. Só que quando ele falou na questão mental, o Joel Silva, para você que tá chegando agora, ele falou, pô, cara, e a questão tática? O Joel acompanha o Vasco 24 horas, cara. Então, peraí. Pô, os jogadores têm culpa? Tem. Pô, não tem como tirar. Né? O cara vai lá, perde um gol na cara, o cara vai lá, entrega e tal. Mas pra mim a maior culpa é do treinador. Ele já começou errando na escalação. Não, perfeito. Eu vou enumerar aqui o porquê da nota 0. Eu acho que ele errou ao desmerecer esse confronto. E aí já é uma questão minha. Eu te garanto, Sandro, se você chegar para um Vascaíno e falar assim, você prefere ganhar do Corinthians ou do Grêmio? Ou do Inter, ou do Santos? Eu juro que ganhar do Corinthians tem um sabor especial por toda a rivalidade e por todo o histórico de derrotas que o Vasco tem nos últimos anos. Então tem que ser tratado com mais seriedade um jogo contra o Corinthians, sinceramente. Vale lembrar que né? Tá engasgado. E vale lembrar que o Paiva caiu depois de uma derrota aqui. Caiu aqui. Olha aí, ano passado. Em um 3-1. O Carille conseguiu perder de 3-0. Ele poupou pra mim mais da metade do time. Ele poupou um setor inteiro, que é o setor de meio campo. Eu não concordo com isso nunca. Ele podia poupar. Poupou o Maurício Lemos. Poupou o Paulo Henrique, já são dois. Dois no setor defensivo, eu já não concordo com isso. Mas no meio campo, tu poupar todo o meio campo. Você tira a tu poupar dorsal. 3. Você tira a espinha dorsal do time. Não, aí ele tira os 3 do meio campo, mais o Nuno e mais o Garré. São 5 jogadores e fora o Verratti. Mas assim, eu entendo. Poupou o Verratti, tu coloca o Ryan, eu entendo. Tu tira o Coutinho e bota o Payet, eu entendo. Sim. Agora, tu tirar o time todo. Pô, tá brincando, mano. Pô, será que o Nuno não podia jogar? Não dava pra jogar o Nuno, não? Pelo menos 45, aí botava o Lloyd no intervalo? Não? Você abriu mão de fazer gol, pô. Será que não dava pra jogar o Adson no lugar do Matheus Carvalho? Aí você colocava ali Jair e Tietê. O Tietê no lugar do Paulinho, botava o Jair, colocava o Adson da direita. Aí no intervalo tira 5. Problema, ó, vou tirar 5, vou botar 5, pronto. Mas, pô, você poupar o time inteiro, quase todo, cara. Eu não concordo com isso. Tem que levar a sério o jogo contra o Corinthians. Pra mim é uma questão de honra. Aí eu tô falando aqui, não é nem como jornalista, tô falando como torcedor. O torcedor Joel tá... O torcedor Joel, ele não aguenta mais não competir contra o Corinthians. E eu não consigo entender por que isso. Não consigo entender, cara. Sinceramente. Então, esse é o aspecto. O segundo aspecto é a questão tática. E o terceiro aspecto, até foi uma pergunta do Adílio, né? Do Adílio Avilar. Parceiro, ele pergunta assim, falou em Carille, você lembra o quê? Defesas sólidas. Pior que ele tem razão. Toda vez que você fala, pô, o Fábio Carille é um treinador que prioriza a defesa. Ele não é um time que faz muitos gols, mas também não toma. Meu amigo, foi 3 gols do Melgar e 5 hoje do Corinthians, que 2 não valeram. 5! Rapaz, você chamou atenção para um negócio curioso, hein? O Vasco tomou 8 gols em 2 jogos. 8 gols, cara. Contra o Melgar foram 3 gols de cabeça. Tá bom, a culpa é do zagueiro que tá lá e não cabeceou, ok. Mas quem treina esse time? É ele. Porra, não dá. 8 gols, cara. O Léo Jardim foi vazado em 8. E eu vou dizer pra você, Sandro, se a gente for parar pra pensar, você até criticou o Léo Jardim no terceiro gol contra o Melgar, que ele não sai. Concordo com você. Mas tirando aquele gol, todos os gols foram indefensáveis. Sim. Ou seja, é um problema do sistema defensivo como um todo. Não foi um frango do goleiro. Que um frango você bota só na culpa do goleiro. Agora não, aí você tem que botar no sistema defensivo inteiro. E o Carille, ele é conhecido por não fazer times que são peneiras. E aí, meu amigo, porra, não dá. Todo jogo toma gol. Todo jogo toma gol. Todo jogo toma gol. Tomou gol o último jogo que o Vasco não tomou gol foi contra o Botafogo, 1-0, pelo Campeonato Carioca. Oi? Aí, 19 jogos, 11 gols sofridos. 11 jogos aí tomando gols, cara. Sabe? É muita coisa. É muita coisa. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Cara, é isso. Então, assim, é indefensável. Nota 0 pro Carille. Essas foram as notas desse vexame, dessa derrota humilhante do Vasco aqui na Neoquímica Arena. Mais uma derrota aqui, cara. Em 8 jogos, são 7 derrotas e 1 empate. E eu vou lembrar desse empate, Sandro. Né? Tem que lembrar, infelizmente. É um empate que não levou o Vasco a lugar nenhum. Pelo contrário, levou pra Série B.
Porque é um jogo que o Vasco precisava ganhar para ter chance de se livrar do rebaixamento e acabou empatando aquele jogo. Foi um jogo em 2021, aqui na Neoquímica Arena, 0-0. O Vasco precisava vencer, e vencendo aquele jogo, aí jogou contra o Goiás em São Januário. Se ganhasse Corinthians e Goiás, o Vasco não teria caído. Porque naquele ano caiu no saldo de gols. Quem se livrou foi o Fortaleza no saldo. Então, foi um empate que praticamente sacramentou o rebaixamento. Então, assim, 7 porradas, 4 delas tomando 3 gols. É o terceiro ano consecutivo que o Vasco toma 3 gols na Neoquímica Arena. Isso é inadmissível. Sinceramente, é complicado, cara. Não dá. Sinceramente, não dá. Essas foram as notas, portanto, para a rapaziada aí que acompanha o Colina em Foco. Agradecendo a você que deixou o like, que compartilhou essa live, que se inscreveu no canal, que fez também a sua doação através da LivePix, que está aí com o QR Code na tela. Pode tirar as notas aí, que isso aí tá me lembrando do jogo, Rodrigo. Vamos colocar a tela cheia.